Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim,
quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Sapatas não é muito utilizada na região de solos brasileiros potencialmente colapsível, ou seja, é aquele solo que, se chover, ele perde muita coesão, vai trincar toda a sua cara. Já houve aqui no passado, na nossa região, uma empresa muito grande que faliu, não por isso, que perdeu 1000 casas. Todas racharam tanto que foi melhor demolir as casas. Elas eram feitas em cima de um radier, como estão sendo feitas hoje, Minha Casa Minha Vida, e em cima de um aterro. Só que com 2 chuvas ele colapsou totalmente. E naquela época essa empresa tinha um corpo técnico muito bom, colocou até uma lona tipo Sansui, essa lona mais grossa, entre a laje do radier de 7 centímetros e o aterro. Assim mesmo a água, por sucção, colapsou todo o terreno. Quais são os terrenos potencialmente colapsíveis? Terreno seco, região seca, normalmente da cor vermelha e amarela. Os solos do Brasil cor-de-rosa são perigosos e porosos. É um solo leve, às vezes um torrão que tem coesão boa, resistente, mas molhou, ele desaparece. Então, tome cuidado. Mas afora ante isso, se você tiver um terreno bom, raso, pode fazer sapato. Existem prédios de 40 andares em cima de sapatos, em argila, dura e areia. Muito bem, vamos revisar as definições. Quando é que uma fundação é considerada superficial, rasa ou direta? É aquela que atende 2 condições. Primeira condição, a sua profundidade ZF da fundação é menor ou igual a 1,5 vezes a sua menor dimensão ou diâmetro. Alguém se lembra qual é a segunda condição? Isso. Alguém sabe mais ainda por que é que ela não é capaz de transferir carga por atrito lateral? Por quê? Por que, sendo rasa, ela não transfere carga por atrito lateral? Não era por isso, não. Eu acho que eu falei nisso. Superfície, isso. Porque a superfície de ruptura não passa pelo fuste. Ela cria um cone quando vai romper e vem para cá, e normalmente o prédio ou a ponte tomba para um lado e ela levanta um solo do lado de cá. Então, as tensões cisalhantes não se desenvolvem aqui. Não tem o shaft friction. Shaft é fuste, friction, atrito lateral, aqui não. Por definição prática, a tensão cisalhante é aquela paralelo à trinca ou à superfície de ruptura, que está acontecendo longe do fuste da sapata. Na fundação profunda, isso não é possível, porque para levantar milhões de toneladas de terra não levanta, ele volta sobre o fuste. Aí, então, as fundações rasas, diretas ou superficiais têm essas 2 características. Bom, muito bem. Existem várias fundações superficiais. Sapatas, bloco de fundação, que é rígido, tubulão curto, que é a melhor delas, a mais econômica, e que, quando é possível,
executar, se tiver segurança, é imbatível. Mas tem que ter segurança, ou seja, solo coesivo para não matar quem está escavando por dentro. Lembra? A escavação é interna. A sapata é flexível. Portanto, uma estrutura de concreto que é flexível, ela pode ser de concreto ciclópico? Alguém pode me responder? O que uma estrutura de concreto flexível precisa ter? Armação. Ferragem, armação. E mais, o concreto é um concreto estrutural. Então, ele deve ter uma grade de aço aqui embaixo. Aqui a mesma ferragem do pilar, desce aqui, armada do mesmo jeito. Lembram-se naquela observação profissional que essa é uma estrutura crítica, fica enterrada. Quando ela trinca, quase ninguém vê, porque ninguém vê o que está debaixo, até a estrutura toda começar a quebrar. Portanto, a recomendação é dobrar essa área do pilarete ou colarinho, dobrar a ferragem, que é a mesma do pilar. E como isso aqui é 1 metro, 1,5 metros, pode usar ponta de ferro que você vai economizar bastante depois do problema se acontecer. Portanto, em geral, estruturalmente, isso não é rigoroso, mas quando essa alturinha de concreto for menor do que 1/4 da menor dimensão da base, ela é flexível. Então, as sapatas, além de atender a condição de fundação superficial, que são as duas condições, ela é flexível. Muito bem, alguém até aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Muito bem, existem sapatas corridas que você faz em casinhas, debaixo da parede. Existem sapatas retangulares, a melhor é quadrada, a mais fácil de executar. Existem circulares, octogonais, etc. Eu vou mostrar já já. Então vamos ver como é que se executa a sapata. E aí vamos também notar a grande vantagem do tubulão curto sobre a sapata. O primeiro passo, você loca o terreno. Lembra daquela recomendação? Você loca com a barra de aço. O piquete você pode tirar do lugar e, segundo a experiência nossa, em 68% das obras tem erro de locação. Cuidado com isso. Quando vocês forem fazer essa obra, confere a locação. E o piquete de madeira é removível. O operário pode trupicar o piquete, apesar de que se fala com ele, olha, se tirar do lugar, não coloque, porque ele vai colocar 30 centímetros fora do lugar. E é bastante desagradável, depois que você começar a subir os pilares, ver que está fora de ponto, está mal locado. Se for estaco, então às vezes não dá nem para voltar com a máquina. Então, locou a obra, eu prefiro e sugiro uma barra de aço, só com a pontinha de fora. Começa-se então a escavação das caixas da sapata. Ou seja, no projeto tem, igual ao projeto Bulões, profundidade, primeiro item. Segundo item, tipo de solo que vai encontrar aqui quando escavar a sapata. Terceiro item, aonde está o lençol freático. E o quarto não me lembro. Mas são esses dados fundamentais. Além da dimensão. Não é? Eu vou mostrar já esse detalhe. Então, o primeiro passo é escavar a caixa da sapata. Isso, às vezes, não fica muito barato, não. Porque você tem que tirar o solo e colocar o solo na obra. Vira um amontoado de terra aqui. Se chover, essa água vem aqui para dentro. Então, é um certo desconforto aqui. Você não pode fazer igual no tubulão curto, que é aquela fundação superficial que não se escava. O homem desce aqui dentro, escava aqui dentro.
Então o que é que se faz para não ter esse desconforto da obra? Calcula o volume e corta o terreno ou o subsolo 40 centímetros mais fundo. Então toda a terra sai, você já vai compactando, bem compactado. Em regiões de solos colapsíveis tem que compactar muito, porque senão o seu contrapiso, o piso vai rachar. Compacte o terreno. Se for com pá carregadeira, cuidado que o pessoal descarrega o caminhão e passa a pá em cima de uma camada de 1 metro. Ele vai criar uma casca dura e o resto fica fofo. Quer não ter problema de piso, de caixa, etc., compacte em camada de 30 centímetros. Pode ser até com a pá mecânica. Mas supervisione, tenha certeza que a marca do pneu ficou justaposta. Aqui na nossa região, diferente de muitas regiões do país, dá muito problema de piso. Olha, quando eu falo em problema de piso, chega a bater mais de 1 metro. Eu já entrei debaixo de uma laje e do piso. Isso aconteceu no prédio do ENFRA, do Ministério. Chegou a bater 1,20 metro. Então todas as lajes fletivas começaram a trincar. O pessoal ficou apavorado, pensando que ia desabar o prédio. Foi falta de compactação do aterro de fazer a obra. Né? Quando é cinta, o baldrame é um pouco mais desagradável. Por quê? O solo sai de baixo daqui 3 anos, daqui 3 chuvas. Começa a trincar as paredes. Porque toda a viga que você faz, primeiro, segundo, terceiro, 10º andar, você deixa o aperto. Olha, quanto mais tempo você deixar o aperto livre, menos problemas você vai ter na obra. E a coisa mais desagradável, eu faço consultoria todo dia, e de grandes construtores. Inclusive nós estamos planejando, junto com o Sinduscom, um curso, um mini curso, em nível de pós-graduação, 12 horas, só sobre problemas. Você não sai da obra nunca. Todo dia o seu cliente está reclamando. Azulejo fofo, trincou, não sei o que lá, piso, vazou isso. Permeabilização é um problema sério. Então, deixa o aperto o mais tempo que você puder, para deixar a parede contrair, dilatar e as vigas fletirem. Todas elas fletem, menos o baldrame, porque tem solo embaixo. Quando acontece as chuvas, esse aterro, se não foi bem compactado, ele vai abater, e o baldrame, com todo o direito que ele tem, pela primeira vez ele vai fletir. E vai começar a trincar, e às vezes dão trincas maravilhosas, parabólicas. Né? Elas ficam assim, didaticamente perfeitas, é uma parábola, ou seja, é o espelho invertido da flecha de um avião. Chega a emendar a trinca. Lembra-se daquela regra da bissetriz? Então dá uma trinca aqui, dá outra trinca aqui. Aqui são os apoios. Principalmente no caso de vigas sobre vigas, sem fundação. Pela regra da mediatriz, está fletindo aqui, olha. Pela mediatriz, está fletindo aqui de novo. Chega a ponto de fechar a parada. Quando a alvenaria tem uma massa forte, ela trinca em cima. Quando a alvenaria tem massa fraca embaixo, ela trinca embaixo e fica um vão entre o piso e a parede. Muito bem, então, você escava a caixa, apiloa isso com toda sobra de material que você tiver. Isso chama agulhamento. Muito bem, esse agulhamento cria uma camadinha de solo duro, não mais do que 20, 30 centímetros. E ele vai evitar um recalque. Qual deles, alguém se lembra? Nós temos imediato, por adensamento, por colapso e secundário. Fazendo isso eu vou evitar qual? Imediato. Qual dos imediatos? Qual é o fenômeno aí? Compressão de sujeira. Então, capricho de obra é muito importante.
Essa compressão de sujeira chega a 50 centímetros. Né? Eu já tive 2 casos que, por sorte, a caixa de elevadores de escada afundou 60 centímetros, ela quebrou todas as vigas. Só não caiu o prédio nem tombou porque era central, os 2. Um aqui, outro no Recife. Muito bem, com isso você evita um recalque imediato. Aí nós descemos, verificamos se está bom, estiletamos o fundo da cava, coloca-se aqui uma camadinha de concreto magro de 5 centímetros. Então, depois de agulhado, bem compactado o terreno, coloca-se aqui uma camadinha de 5 centímetros de concreto magro, ou seja, um concreto barato, só para isolar, de uma certa forma, a armação do solo que costuma ser ácido. O concreto mais fraco que você puder fazer. E qual é realmente o recobrimento de toda a peça enterrada no solo? Alguém se lembra? Sim. Sim. Então, coloca-se espaçadores aqui. Aí vem a ferragem. Muito bem, o próximo passo é da concretagem. Eu já tenho a caixa, já fiz a compactação, já coloquei a grade inferior, que vai combater a fricção, já fiz uma camada de concreto magro para selar e isolar a peça, já compactei para garantir que não vai ter recalque imediato. Coloco aqui uma peça de madeira, um caibro ou uma bigota e faço só um pequeno pescoço de madeirite, uma forminha, só do tamanho do pescoço e concreto por aqui, por cima. Lanço o concreto aqui em cima. E o concreto vai caindo. Se ele tiver mais ou menos lâmpada de 6 a 8, ele já cai praticamente no ângulo que eu quero. Não é preciso fazer forma para sapato. Puxa-se na enxada. Então, não é preciso fazer forma. Isso é puxado na enxada. A sapata fica, como todo mundo sabe e conhece, um prisma, né? Um tronco de prisma. Uma coisa mais ou menos assim. Muito bem. A próxima etapa, que é uma etapa muito importante, que é a recompactação. Essa recompactação tem que ser feita com muito cuidado, a cada 20 centímetros, não mais do que isso. Se por um acaso deixar forma ou recompactar em espessuras maiores de camada, você vai ter 2 problemas sérios. Você vai criar uma camada mais porosa, que toda a chuva ou toda a água de vazamento vai ficar acumulada aqui e vai migrar para baixo da base. Pois não.
A armação ela não tem um formato de tronco, ela é só uma malha. Só a malha, porque é só ferragem positiva. Muito raramente em galpões você pode ter sapata excêntrica, pode ter uma tensãozinha negativa em cima. Só nesse caso, para combater vento, é que você poderia, o que não é bom, como você tem essa carga aqui e vento, você pode ter um diagrama negativo aqui de pressões. Não é bom. As pressões têm que ser só positivas. Mas pode acontecer por um vento excessivo ou um problema qualquer, ela descolar uma parte da sapata. Então, nesse caso, pode-se, por prevenção, colocar uma ferragemzinha negativa aqui em cima. Só nesse caso, e é menos de 1 para 10 mil sapatas. Porque não se deve deixar descolar. Porque se descola, vamos supor que você tem uma sapata de 4x4, descolou uma faixa de 20 centímetros, você perde muita área. Perdendo área de contato, você aumenta a pressão. Aumentando a pressão, vai ter recalque. Entendeu? Muito bem. Então, o primeiro problema é recompactar mal. Tem que compactar com compactador elétrico e tal, porque senão vira um foco de infecção. Daqui a uns anos, sua obra começa a achar. Segundo problema, esse aterro fofo vai quebrar o contrapiso. Então, olhando o pilar, começa a aparecer trincas, assim, o contrapiso quebra aqui por falta de apoio. Muito bem, está aí a tecnologia de execução de sapatas. Comparada com os tubulões curtos, e até os blocos, fundações em bloco, não é o bloco de coroamento, é aquela fundação alta, ela tem umas 8 desvantagens. Tubulão curto, como já foi visto anteriormente, o operário escava ela internamente. Só tem um sinão: o solo tem que ser resistente, porque às vezes tem gente trabalhando aqui embaixo e por um descuido qualquer pode até rolar caminhão de concreto aqui em cima. Isso é um perigo, pode soterrar uma pessoa que está ali, né? Então tem que ter um solo resistente. Mas tem a vantagem: economiza-se a escavação da caixa. Sem sapatas no prédio sai muita terra, o volume de escavação é alto. Também a política de escavar o terreno todo, fazer a caixa inteira e depois fundir as sapatas aqui, não é boa, porque eu não vou contar com um empuxo passivo. Já foi visto anteriormente que eu tenho 3 tipos de empuxo. O empuxo pequeno, que é aquele quando eu afrouxo o solo. O empuxo no repouso, quando eu nem afrouxo, nem comprimo, que é o caso de estaca hélice. Tubulão e sapata afrouxa o solo. Se eu apertar o solo, eu tenho empuxo passivo. Portanto, se houver um erro ou excentricidade, o solo que está aqui, a sapata vai empurrar o solo, ela vai reagir com uma força muito grande. Então, se alguém, já me aconteceu algumas vezes e me deixou muito aborrecido, é que escavaram a obra inteira. Então, a única solução foi encher isso com solo, cimento, plástico, no traço recomendável um pouco mais forte. 1 de cimento para 6 de solo em volume. Aqui, aproximadamente 20 litros de água vai dar uma resistência de 20 quilos por centímetro quadrado. Então, se você tiver que fazer algum enchimento nessa obra, 1 para 6. Uma lata de cimento, 6 de solo. Até ela ficar igual massa de rebocar. Vai dar 20 quilos por centímetro quadrado fácil.
não é bom. Além de encarecer, é bobagem. Eu perco esse apoio. A fundação tem que ser encaixada no chão. Lembra-se? Uma das observações profissionais no curso, lá no curso, procure não colocar forma em bloco, nem baldrame. Chapisca o terreno e concreta dentro do terreno, a menos que ele não segure. Mas se for um terreno que você pode escavar sem ele fechar, chapisca o terreno, coloca a ferragem lá dentro. Você vai contar com empuxo passivo e é 8 vezes mais barato do que escavar mais, contratar armador, comprar madeira, concretar, tirar a madeira e recompactar. Muita gente deixa a madeira, vai apodrecer, vai ficar solta a fundação. E não existe carga centrada, é só na teoria. Sempre tem um esforço horizontal no momento. Então eu preciso daquele espaço. E você tem que ter gabarito técnico para explicar para o seu cliente que não é uma economia porca. É 10 vezes mais eficiente e 8 vezes mais barato. Você não perde madeira, não perde tempo, não escava mais, não tem que recompactar, etc. E é difícil recompactar espaço pequeno, né? Então fica ruim isso. Quando a gente precisa, numa eminência infeliz de ruptura, eu preciso de todos os apoios. Tudo que puder me ajudar é bom. Muito bem, fazendo isso, eu tenho a minha sapata executada. Sapatas, todo o aterro está acumulado aqui. Já se agulhou o fundo, colocou-se um concretinho magro e já se colocou aqui a ferragem. Algumas já tem até a ferragem do pilarete, que é igual à ferragem do pilar. Com aquela recomendação, dobre a área, vai custar R$10, não mais do que isso. Muito bem, a forma mais econômica da sapata é a quadrada. É a mais fácil de escavar, mais fácil de armar, mas às vezes não cabe, porque tem um pilar próximo do outro. Então você retangulariza as duas sapatas. Quando, aqui pode fazer de qualquer forma, oval, tá vendo aí? Oval, trapezoidal, são mais complicadas. Aqui mostrando a preparação já do pilarzinho subindo para concretar, já pronto para concretar, olha aí. Quando não é possível fazer duas sapatas isoladas, pode-se fazer uma sapata associada, que pega 2 pilares, 3 ou 4. Muito bem, desde que o pilar esteja no centro de gravidade das duas cargas. Observa que nesse exemplo aqui, olha, as cargas são desiguais. Então o centro de gravidade da sapata vai estar mais próximo do pilar maior. Aqueles que estão anotando, pode anotar aí. Na prática, quando a área das sapatas de um prédio ocupar mais de 50% da área total da obra, quando a área das sapatas ocuparem mais de 50% da área da obra, recomenda-se, ou fica mais econômico, executar-se radier. Muito bem, então nós já temos aqui
Qual é a profundidade que eu devo escolher uma fundação em sapata? É aquela que o SPT mais do que 20, mais do que 30, melhor mais do que 40. Você pode fazer sapata debaixo d'água? Pode, tem que bombear. Se a parede da contenção não tiver sustentação, você tem que fazer uma forma de madeira. E olha, 1 metro de terra que desaba dá um problemão se ela soterrar alguém. Porque você não pode usar pá mecânica, nem pá, nem picareta para tirar a terra. Tem que ser na mão. Então pode haver uma certa demora. E segundo a minha experiência, nessas argilas e solos brasileiros, a pessoa sobrevive até 1 hora enterrada. Ele pode engolir terra na ânsia de respirar, ele engole terra. Então, se por acaso, escavando, encontra o dedão do pé de um camarada, acaba de escavar rápido, levanta e puxa a língua dele. Enfia o dedo e tira o barro. E dá um banho, e eventualmente o cara volta a funcionar tranquilamente. Se der a sorte de ter uma lata, uma tábua, uma ferramenta perto, ele sobrevive mais tempo. Nós tivemos um caso no Banco Central, que eu era consultor técnico, deram uma exagerada. Normalmente, cuidado, não é a minha matéria, mas isso é importante. Pode anotar aí. Observação profissional número 6. Lembra aquelas primeiras folhas do caderno? Observação profissional OPI número 9. Dez. As argilas porosas com uma certa coesão SPT acima, com uma certa coesão, vírgula, SPT acima de 4, sustentam na época de seca, vírgula, por algumas semanas, cortes verticais por algumas semanas, cortes verticais de até 3 metros. Ponto. Cuidado, letra maiúscula e sublime. Cuidado com trincas na superfície horizontal. Vírgula. Em geral, a 1/3 ou até 1/5 da altura do corte. Não, 1/3 a 1/5. Quem respondeu 1/4 pode acontecer, mas não é a média geral. Ponto. Então o que eu estou querendo chamar é da altura do talude ou do corte. Da altura do corte. Ou seja, se você tem uma escavação de 9 metros, fique de olho nas trincas a 3 metros na horizontal e até a 4,5 metros. Outras trincas vão aparecer antes, mas elas não são letais. A trinca letal acontece, em geral, isso não é regra absoluta, mais ou menos a 1/3 a 1/5 do corte. Portanto, tome cuidado, porque é traiçoeira, ela fica estável por um certo tempo, principalmente se chover. Eu perco coesão por sucção
e por quebra de cimentação. Ela desaba e pode te matar. Cuidado, observe bem, frequentemente as trincas lá no paramento. E toda trinca que aparecer, enche de pasta de cimento, mas é na hora, ou seja, não deixa para depois. Prepara uma pasta de cimento de um por um e enche a trinca, para evitar que a água entre nela e vá para a superfície de ruptura. Voltando ao caso do Banco Central. Banco Central, de 1/3 até a metade. De 1/3 ao meio. Muito bem. Deram uma exagerada na época de seca. Escavaram, que era uma das cortinas mais altas da América do Sul. São 6 subsolos do prédio e mais um 7º, que ficaria no centro, que é a caixa forte do Banco Central, onde deveria estar a reserva monetária brasileira. Lamentavelmente, alguns políticos deram um jeito de levar os lingotes de ouro que devia estar lá. Mas, independente disso, são 21 metros de cortina. E para ganhar tempo, já que o solo se mantinha bem, fizeram painéis de 5 metros na vertical. Passou numa zona que era uma fossa de algum viaduto, alguma obra perto, uma fossa cética. E essas 5 metros soterraram 7 pessoas, que estavam no pé do talude, limpando, preparando para concretar. Porque a gente limpa, rapa, passa régua e põe uma forma de cá e concreta contra o solo. Então tinha 5 pessoas fazendo o acabamento. 7 pessoas foram soterradas. A vontade era, me chamaram lá, falaram, olha professor, tem um pessoal aqui soterrado e tal. A vontade era de usar a reta escavadeira lá para salvar pessoas, mas era perigoso, porque você podia, foram salvos 4 e morreram 3. Você podia, na tentativa de salvar um quinto, podia matar e fica difícil você explicar. Se tiver alguém aqui do Corpo de Bombeiro ou Defesa Civil, eu acho, precisa ser testado, que se você usar um jato d'água, desde que tenha para onde escoar a água, ou seja, a escavação de grandes subsolos normalmente é feito em degraus, né? Aí a água corre para baixo. Muito bem. Escolhida a profundidade, eu só preciso calcular a pressão. A pressão na base de sapata para achar a área, né? Eu preciso achar a tensão admissível na base da sapata. É aquela mesma tensão admissível de tubulões. O que é uma tensão admissível? É aquela que não vai provocar problemas na superestrutura. Lembrando que toda obra dá uma recalcadazinha. Meio centímetro passa despercebido. Lembrando também que toda estrutura suporta um recalque distorcional, de 1 para 400, 1 para 500 do vão. Então, vamos aprender agora a calcular finalmente a sapata. A parte de ferragem é uma brincadeira. 2 tabelinhas, qualquer livro de concreto tem. O grande problema está em saber qual é a pressão admissível que eu posso pôr no solo na base da sapata. Tendo a pressão admissível, dividido pela carga, tem a área. E quando é possível, sapata quadrada. Agora eu vou trabalhar onde é que está o interruptor de luz. Vamos acender as luzes. Então, você tem um talude com altura HX, né? Sei lá. Vamos supor 3 subsolos, que é muito comum, 9 a 10 metros. Vai aparecer uma primeira trinca inofensiva. Vai aparecer possivelmente uma segunda trinca, porque as argilas não suportam tração. Aí vai aparecer uma trinca que é letal, ela vai, ou seja, ela é uma continuação da cunha de ruptura, que vai soterrar esse pessoal. Então, viu uma trinca, encha, colmate-a com pasta de cimento. Tracinho 1 por 1, pega uma latinha de 18 litros e enche pela metade de cimento, metade de água bem fluida e fecha.
porque se essa for uma delas, ela não vai permitir que a água venha aqui e elimine a coesão através da sucção e da perda de cimentação. Segundo minhas experiências, eu examinei 29 casos de desabamento. Essa distância D varia de 1/3 a 1/2 de H. Ou seja, apareceu essa trinca chamada de letal, melhor você tirar o pessoal da obra. Recomendação: impermeabiliza chapiscando com tela, põe calhazinha aqui, põe calha lá, para não deixar saturar o seu talude. Saturando você perde coesão e aumenta o peso. Repetindo, o que faz isso cair é o peso de terra. Saturou, sai de 1,5, 1,6 toneladas por metro cúbico para 1,8. Duplamente negativo, aliás, triplamente ruim. Deixou molhar, aumenta o peso, vai puxar ele para baixo. Deixou molhar, perde dois elementos fundamentais da coesão, que a sucção, lembra daquela experiência do vidro? É forte a sucção. Choveu, ela vai embora. Não conte com ela. E a terceira é o cimento, que molhado ele pode dissolver o ligante, que é óxido de ferro ou de alumínio, ele perde coesão. Terceira, um solo mole ele esborracha mais, o coeficiente de empuxo dele é maior. Então esse solo seco quase que não gera um empuxo grande, molhou ele esborracha, derruba a cortina, etc. Todo ano no Brasil cai em média de umas 20 ou 22, da última vez que eu analisei, cortinas desabam. Em média 30 pessoas ficam soterradas em valetas de rede de esgoto e tal, e corte de subsolo. Por bobagem. Sem falar nos escorregamentos de encosta que mata milhares de pessoas, também por bobagem. Tá? Dá para saber quando ela vai cair. Tá? Não, desculpa. Dá para saber se ela é potencialmente colapsível. Ângulo, camada dura e camada mole, fluorescência de água. Às vezes tem água passando por baixo. Mina no morro, ele tem um fator de risco alto, tá certo? Escavações, inclinação acima de 25 graus, ocorrência no passado, já houve escorregamento, pico de chuva. Aliás, ao contrário do que a televisão diz, olha, deu um pico de chuva e desabou o talude, matou não sei quantas mil pessoas. Não é o pico de chuva só, é uma chuva média por uma semana, aquela chuva de molhar bobo. Uma semana antes, ele satura o terreno. Aí vem uma chuva forte, ele desaba. Dificilmente só uma chuva forte não produz essa catástrofe que está aí. Muito bem, então vamos lá. Exemplo número 3.1, é a melhor forma de aprender a teoria é através do exemplo. Então, projetar as fundações do pilar 6, a serem implantadas sobre o terreno na região ou representado pela sondagem a percussão simples SP3. Vou usar. Esse não precisa aparecer muito. Então foi feita a sondagem, a percussão standard, a brasileira, que é o N72, zero, 10, 20, 30. A sondagem deve ir até 50 golpes, que é o limite de resistência do equipamento.
Lembram-se que de 0 a 1 não existe sondagem. E que nós temos nesse terreno um lençol freático aqui a 2 metros de profundidade. E aqui nós temos uma argila muito pouco arenosa, marrom, muito úmida. Idem. Vamos modificar um pouco. Uma areia pouco argilosa, marrom, muito úmida. Idem submersa. E nós temos a carga do pilar 6 para 240 toneladas. Aqui para baixo repete também. Aqui, se tiver difícil de ler, olha, são 20 golpes. Aqui de 2 a 3 são 25 golpes. E mantém em 25 golpes para baixo. Primeiro passo: escolha do tipo de fundações. Sugestões. Alguém quer sugerir? Superficial. Fundação superficial, sapatas ou tubulão curto. Qualquer uma das duas serviria. Estacas, não. Por quê? A carga não é exageradamente grande, apesar de que tem água. Então eu teria que cravar 4, 5 metros de estaca para ter uma boa capacidade de carga. Porque se eu fizer uma estaca curta, nós veremos no capítulo de estacas, com 2 metros eu não tenho atrito lateral suficiente. Então, nem estaca Strauss, nem estaca raiz, nem estaca pré-moldada, nem hélice contínua, não seria legal. Nem tubulão escavado com máquina, que é estaca rotativa, também não, porque eu tenho água logo aqui, eu preciso de um pouco de atrito. Nem estaca hélice. Então, nesse caso, a melhor solução é uma fundação superficial, ou sapata, ou estacas, tubulões curtos. Apesar de que eu tenho água aqui. E a melhor profundidade seria então, antes da água um pouquinho, 1,5 metro. Então, vou escolher 1,5 metro, eu tenho um terreno de 20 golpes. Possivelmente esse terreno de 25 golpes vai colaborar com isso daí. Então, a escolha recai, pode anotar, sobre sapatas. Por quê? A profundidade para todos os tipos de estacas não seria suficiente para ter um atrito lateral razoável. Vou abrir aqui para o pessoal passar por aqui. Tá? Tubulões não seria possível, mas a melhor ainda economicamente, dada a coesão possivelmente do solo superficial, seria tubulão curto. Mas vamos fazer em sapata, que é a mais tradicional.
Segundo passo, escolha da profundidade. Em sapatas e tubulões, nós escolhemos a profundidade. Em estaca, que será o próximo capítulo, a gente calcula qual é a profundidade que ela tem que ter para pegar uma carga não de 240, que é muito para uma estaca só, normalmente 50 a 60 toneladas. Muito bem, examinando o laudo de sondagem, não haveria tanto ganho de se implantar a sapata a 2 metros para se ter um terreno com 25 golpes, em face do possível amolecimento do fundo da cava por causa da água. Segundo, o aumento do volume de escavação, eu teria meio metro a mais do que a profundidade ideal de 1,5 metro. Portanto, 1 metro fica muito rasa e 1,5 metro é uma boa profundidade. Porque uma carga só não justifica. Se fosse umas 50 cargas e a área das sapatas fosse maior do que 50%, pode estudar. E o cálculo de radier ainda é um cálculo complicado. Tem que fazer ensaio de campo. E o radier, se der uma errada, ele é flexível, ele pode começar a quebrar o prédio porque ele flete junto com os pilares. Mas olha, em breve vai ser a melhor fundação. Então, nada melhor do que você escavar o seu subsolo e já fazer a fundação numa placa de concreto. Mas precisa começar ou ter-se vários ensaios de placa para verificar e fazer o cálculo adequado. Parâmetros, existe método dos elementos finitos que calculam, mas eu pessoalmente não acredito em nenhum deles. Tá? Eu já pesquisei muito isso. Fiz modelos de radier para tanques de petróleo em escala instrumentada. Os parâmetros de entrada nesses programas são complexos e nunca muito precisos. Então é possível sim radier, mas tome cuidado. Então, como a carga é uma só, é uma carga de 240 toneladas, possivelmente um prédio de 4 pavimentos, vamos fazer em sapata, ou melhor, tubulão curto. Muito bem, adotando o mesmo critério. Existe o critério teórico, equação de Terzaghi, de Vésic, etc. São complexas, depende de ensaios caros e não são tão confiáveis. Por isso nós vamos usar os métodos tradicionais usados pelos melhores escritórios do Brasil, né? Fazendo 2 médias de todos os métodos consagrados. A primeira média, se for possível, multiplicado por um fator de confiabilidade. Qual é? Prova de carga. Está aí um excelente projeto final de curso ou de mestrado ou de doutoramento. Analisar as provas de cargas existentes e afinar o método. Não tendo essas provas de carga, a primeira média é aritmética. Fecha a porta. Muito bem. Então, o próximo passo é calcular a tensão admissível do solo.
O primeiro método mais recomendado é o da norma brasileira. Nunca deixe de fazer o método da norma brasileira, porque você está com sustentação jurídica. É uma norma que recomenda. Por outro lado, lembram-se que sempre todos os métodos empíricos, e assim muito geral, são seguros. Você vai fazer uma fundação maior do que precisava. Daí, um trabalho final ou uma tese de mestrado ou várias de doutorado seria muito útil por causa da aplicação diária, sabe? Então, método 1. Norma brasileira. Vocês estão com a tabela na mão aí, por gentileza? Abram ela. Pode observar que eu estou melhorando essa tabela. Para facilitar a utilização pelos engenheiros da nossa empresa, eu abri a tabela um pouquinho. Então, pelo método 1, nós temos uma areia pouco argilosa marrom. É a mesma, só que aqui agora submersa. Então, a tabela, ela começa com rocha, solos granulares, depois areias. Areias, não sei se a norma desce a tanto. Areia pouco argilosa, SPT 20. Então, nós temos aqui uma areia que com SPT entre 19 e 40. Areia compacta. Vamos verificar se ele me dá mais opções na areia aí. Areia argilosa muito compacta, não é o caso, porque o SPT teria que ser maior do que 40. Areia argilosa compacta vai ser mais próximo do nosso caso, entre 19 e 40. Areia medianamente silto argilosa e tal. Então, a nossa opção é areia argilosa compacta, número 11. Já está resolvido o problema de uma forma muito fácil, 3 kg por centímetro quadrado. 11, areia argilosa compacta, com SPT entre 19 e 40. Oi? Tem a da norma brasileira da forma que ela nasceu e uma forma que eu adaptei para facilitar os projetos da empresa. Tá certo? Uma observação. Se eu tivesse aqui, olha, um SPT, por exemplo, 25 ou 26, eu posso fazer uma interpolação. Primeira recomendação. Muito dificilmente eu vou ter uma sapata de 1 metro só. Pode acontecer, uma casinha eu tenho uma sapata de 1 metro. Mas se já for um prédiozinho de 2 pavimentos, a sapata vai ter 1,5 metros, 2. Então, aquela cunha de ruptura acontece mais ou menos na espessura da sapata para baixo. Ou seja, se eu tenho uma sapata de 8 metros de base, o que não é incomum, 8 metros de solo para baixo é o que vai segurar esse prédio. Então o ideal seria também tomar uma média entre o SPT. Eu recomendo, mais ou menos em cima dessa carga e o solo, que a sapata pode ter 2 metros. Então, o solo envolvido aqui, de 2 metros de profundidade, é que possivelmente vai estar segurando a minha obra contra a ruptura. Portanto, é justo fazer uma média dos SPT. Então, eu tenho aqui 1,5 metro, o SPT, lembra-se, é de metro e metro, não existe SPT de meio metro. Então eu abrangeria essa camada, 1,5 metro mais 2 daria 3,5 metros. Então eu abrangeria essa camada com 20 golpes,
essa com 25 e essa com 25 também. Então, um SPT mais justo seria 20 golpes mais 25 mais 25. Seria um preciosismo muito grande querer considerar só meio metro aqui. Também era possível, uma média ponderada. Mas eu não faço isso porque o SPT não tem tanta precisão. Alguém na máquina aí, por favor, dá 70 dividido por 3, que dá... Não existe ponto 3 pancada. O SPT é golpes, né? Ou dá uma pancada ou não dá. Então, para baixo. Métodos empíricos, para baixo. 23 golpes. Então, o que eu faço? Vou fazer uma regra de 3. Por gentileza, o pessoal de máquina, me ajude aí. Varia de 19 a 40. Ah, bom, na norma não tem jeito, né? Ela não tem 2 valores. Então vai ser 3 mesmo. Porque na realidade, olha, a variação é bastante grande. Quando a norma põe limites, eu faço uma interpolação, mas ela não pôs. Então, pela norma brasileira, eu tenho que a tensão admissível existe a recomendação da norma alemã, se quiser utilizar, ela é internacional. Mas eu prefiro usar as normas mais adaptadas ao solo brasileiro. Aqui tem uma sugestão minha que eu analisei várias provas de carga e fiz outras tantas provas de carga em sapato. Então, método 2, vermelhando. Eu acho que seria o método 3, né? Pois não.